Boa noite. Tudo ok com vocês? Tudo funcionando? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Como vai Miriam? Como vai Lu? Tá frio onde vocês estão? Porque aqui tá gelado. Tudo certo com o microfone? Tudo certo com o vídeo? Oi, Sil. Boa noite. Tudo ok, graças a Deus. Aqui tá um gelo. Lu, tá me ouvindo? Ei, Flávia. Tudo certo? Graças a Deus. Hoje nenhuma surpresa. Ei, Regis. Som e imagem ok? Graças a Deus. Tudo em paz? Prontos para aula? Porque hoje é tudo muito ácido. Muito ácido. Então vamos lá. Tudo certo. Então vamos lá. Eu vou colocar... Pode preparar, porque hoje é cheio de informação demais. Nós vamos fazer o seguinte, hein? A aula vai ser assim. Eu vou passar um vídeo. Esse vídeo, ele tem 9 minutos, mas eu não vou passá-lo todo. A única coisa que eu gostaria que vocês pudessem afirmar, reafirmar e memorizar é os minutos iniciais, que falam muito sobre a questão do que é ácido. Só isso. E por que que pH é importante para nós. Depois disso, nós vamos pegar o vídeo, que vai ser só um pedacinho. Vou cortar e vou começar a aula. Durante a aula, a gente vai ter umas imagens que eu vou passar para vocês, caracterizando o que é ácido para nós em homeopatia. Ácido é uma matéria muito importante e que a gente também não vê. Quando a gente assiste alguma coisa e vê alguma coisa de ácido em homeopatia, nós só vemos, vocês só viram fosfórico ácido, não viram sulfúrico ácido, não viram carbólico ácido nos drenadores, vocês viram, mas muito pouco. Ácido é mega importante, porque a acidez tem a ver com várias doenças crônicas, entre elas o câncer. Eu enviei para o grupo da Homeopatia Online um livro de receitas sobre como vocês devem se alimentar. Eu não mandei fora do grupo Homeopatias Online. Eu só mandei para o grupo. Então, por favor, fiquem calmos quem não recebeu. Eu vou mandar para a Regina, vou mandar para a Flávia. Acho que é só vocês duas que estão aqui que não estão participando do grupo, né? Esse livro é de extrema importância, porque vocês, quando vão começar a tratar pessoas que têm doenças crônicas demais e que tenha muito adoecimento, a gente fala um em cima do outro, como se fosse aquela cebola cheia, vocês podem usar aquelas receitas para orientar os seus clientes. Outra coisa que vocês têm que fazer não é dar só para os clientes, é você fazer as receitas, ok? Porque é importante alimentar-se direito, né? O livro é bem legal, é um livro que eles criaram para pessoas que têm câncer e que têm recidivas, está fazendo químio se não tiver. Então é bom vocês passarem isso para os seus clientes. Quando vocês forem tratar as pessoas e seus clientes com câncer, uma coisa que vocês têm que fazer é mudar a alimentação da pessoa. E aquilo é aquele livro é excelente para quem não consegue. Esse livro que foi passado pela Cooperativa dos Terapeutas aqui de BH, uma moça linda que passou, eu aproveitei o ensejo, já que eu ia passar um outro, que era mais fino. Eu falei, quer saber? Vou passar esse, que esse é bem mais completo. Então eu peguei e passei, tá bom? É um presente, é um achado aquele livro, então guardem com carinho, tá em PDF. Então vocês podem guardar e usar em qualquer situação, ok? Outra coisa é que, depois que eu mandei o livro, deu um rebuliço no grupo. Porque eu falei que eu sei cozinhar e o povo ficou. O povo ficou meio doido. Oi, Mary, parabéns, hoje você entrou certinho, muito bem, querida, hoje não deu nada errado. Ai, que lindo, ai, que nada. Então eu tô falando do livro de receitas e do momento que foi o momento lá de catástrofe de todo mundo,
de querer ter aula de culinária e homeopatia. Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar você, Flávio. Vou colocar você, Flávio, vou pôr a Regis também, tá bom? Não, tem que pedir as meninas, que eu não sou de administradora. Por favor, Sil, coloca a Flávia e a Regis. Elas são estudiosas, trabalham feito umas doidas, tadinhas. Ainda estudam, olha que maravilha. Beijo para as duas. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu posso dar aula de culinária e homeopatia para você sem problema algum. Só que nós vamos ter que nos organizar melhor, porque a logística das pessoas é assim, né, ó. Tem o no Sul, tem Minas, tem aqui a confusão. Então, eu vou pensar numa logística e vou tentar organizar, gente, tá bem? Pode ser? Tá. E aí nós vamos nos divertir cozinhando, porque muita coisa eu uso de homeopatia. Por exemplo, quando eu faço um certo prato, eu vejo assim, esse alimento tem esses componentes que a pessoa que está precisando tomar, desses elementos, e desses elementos, o que eu faço? Já associo ao medicamento. Então, medicamento, alimento, e a gente já faz um quântico, vamos dizer assim, né? Um quântico, assim. Ela recebe esses nutrientes já acoplado à homeopatia, e a gente pode fazer isso. Outra coisa é usar a homeopatia nos próprios alimentos, desintoxicar. Vocês podem fazer alguns sucos e colocar a homeopatia, que eu já usei e funcionou. Não tem essa muito, não. Aí, nós vamos fazer alguma coisa similar a isso. Fora que existem a culinária, a gente fala uma culinária mais orgânica, vegana, uma alimentação mais saudável, coisas mais simples que vocês podem fazer, que as pessoas têm muita atividade e não conseguem fazer isso no dia a dia. Então, eu vou pensar numa solução para nós, que queremos cozinhar, não é? E usar a homeopatia junto, então eu vou pensar na solução para nós, tá bom? E eu vou mandando notícias para todo mundo. Eu vou ver se a gente pode se organizar num lugar, um ponto mediano, assim, quem sabe, né? Eu tenho um amigo que mora em Campinas e ele tem uma mega cozinha. De repente, eu não sei. Vou tentar falar com ele. Tem em Mogi Mirim, mas é longe de Mogi das Cruzes. E vamos ver o que nós vamos aprontar. De repente, eu vou para o sul. Lá no sul, eu faço um churrasco homeopático. E depois eu vou para Goiás e faço coisas em Goiás. E depois eu vou para São Paulo e aí faço coisas em São Paulo. Cada lugar faz a culinária da região com homeopatia. Quem sabe? Vamos ver. Tá bem? Então, vou começar a nossa aula. Vou passar o vídeo bem rapidinho, é só um pouquinho. E depois a gente vai começar a nossa aula, ok? Propriamente dita. Deixa eu ver onde é que tá o vídeo. O vídeo tá aqui. Bolinho caipira. Ai, tô com fome. Me deu fome. Cadê o negócio, gente? Vamos ver aqui. Cadê o negócio? Aqui, eu acho. Tá aqui. E essa tabela também vou passar para vocês, tá bem? Fala galera, nós somos do Fisiologia Desumana, um grupo de quase biólogos e mais ou menos fisiologistas profissionais. E hoje vamos falar com vocês sobre o controle do pH. Já se imaginou mergulhando a uma certa profundidade e de repente seu equipamento deixa de funcionar? Ou simplesmente subir a uma altitude extrema e seu corpo não sabe o que fazer? Bom, acredite, ele tentará lidar com isso, mas nem sempre consegue. São muitos os problemas que essas situações podem nos causar. Vamos entender como nosso corpo reage a um deles, as alterações do pH. Lembrando que alterações da acidez em uma solução podem interferir com as ligações de hidrogênio e com as forças de Van der Waals. Ou seja, este íon tem uma capacidade de interagir com muitas moléculas, alterando sua forma e capacidade funcional. Mas quando se trata dos organismos, mesmo a concentração de H+, considerada alta, é muito pequena em relação a de outros íons. Por isso, usamos uma escala logarítmica para estimar a acidez da substância. E daí vem o pH. pH é igual ao menos o logaritmo da concentração de H+. Portanto, não se engane com pequenas variações de pH. Na verdade, uma variação de 1 no pH representa uma variação de 10 vezes na concentração de hidrogênio. Tá, mas de onde conseguimos os íons de hidrogênio?
Se você acordou com a boca seca e foi direto na geladeira tomar aquele copo de água gelada, então certamente você já conseguiu boa parte desse soluto. Outras formas de se conseguir são através de moléculas que liberam esse íon durante sua reação, como o gás carbônico produzido na respiração. Além disso, existem várias outras substâncias com essa capacidade e que são adquiridas na alimentação. Também existem moléculas que retiram esses íons de circulação, reduzindo a concentração de H+, como os íons hidroxila, que reagem formando água, e a amônia, que reage formando o amônio. O resultado disso é uma faixa de pH próxima do neutro, mas levemente básico, um pH cerca de 7,4. Agora, como o corpo mantém uma faixa normal de pH? Existem 3 formas principais de evitar as alterações. A primeira delas se deve à presença de tampões, substâncias com capacidade tanto de doar íons de hidrogênio quanto de capturá-los, a depender das condições do meio, ajudando a amenizar variações das concentrações desses íons no nosso sangue. Ok, então os tampões conseguem amansar as alterações, mas não as evitam. Aí que entra na segunda linha de combate, que depende da nossa respiração. Acredito que você está respirando nesse exato momento, ou pelo menos estava antes de eu te lembrar e você desregular sua respiração. O pH sanguíneo é de fundamental importância na regulação dessa frequência respiratória, e mais tarde nesse vídeo nós iremos entender de que forma. Mas isso também pode acontecer no sentido contrário, ou seja, com alterações na nossa frequência respiratória, alterando o nosso pH sanguíneo. Imagine aquela épica luta entre o Batman e o Superman, e o Batman lança aquela velha piadinha, "Você sangra?" O Superman sem saco responde, "E você respira?" E em segundos leva o Batman para o lugar mais alto do mundo. Por conta da extrema velocidade ao subir, o corpo do Batman não conseguiria realizar uma aclimatação rápida o suficiente. Então, com a diminuição repentina da quantidade de oxigênio, a resposta imediata no corpo do Batman seria o aumento da frequência respiratória. O problema é que ocorreria uma hiperventilação, ou seja, ele estaria expelindo uma grande quantidade de CO2, um importante doador de H+ para os fluidos, aumentando o pH do corpo e tendo assim uma alcalose respiratória. Os tampões e as mudanças na frequência respiratória são os mecanismos imediatos que utilizamos, mas não são suficientes ainda para a regulação permanente. Para isso, temos ainda troca de substâncias ocorrendo nos rins. Mas agora vejamos todos esses mecanismos de uma forma mais lúdica. Ah! E os H+ atacando? Repito. O que está acontecendo? O que é um H+? O H+ é um íon que precisa ser mantido sob controle. Ele está sempre causando algumas confusões. Às vezes eles aparecem em montes, outras vezes somem. Sempre que algo assim acontece, é uma confusão. Chamam isso de batalha do pH. Mas o que ele faz de tão ruim? Bem, o que contam é que ele pode interferir no trabalho das nossas proteínas, vandalizando nossas pontes de hidrogênio tão seriamente que podem nos levar à morte. Além do mais, os mais sensíveis a esses ataques são os neurônios lá do sistema nervoso central. Não podem ouvir falar de ataque de H+, que começam a escutar a dele loucamente. É sim, eles entram em depressão e é um problema para todos nós se eles não trabalharem direito, não é mesmo? E nossa hemoglobina também é sensível à presença elevada deles, pois ela se torna menos atrativa ao O2, liberando mais nos tecidos. E como eles vão vencer essa batalha? Não, tudo bem. Essa batalha está sempre acontecendo. Eles sempre contornam o problema. Algumas dessas células estão nessa guerra desde que nasceram e são bem preparadas. Nós, inclusive, somos uma delas. Nossa hemoglobina consegue prender o H+, tamponá-lo, além de sermos fundamentais na produção do mais importante tamponante do plasma, o bicarbonato, que sai de nossas células pelo desvio do cloreto. Em condições normais, nós somos fundamentais no controle desses íons, mas nesse tipo de situação, em que eles aumentam muito de número, não somos mais suficientes. Mas eles desnaturam proteínas e coisam nossas próprias hemoglobinas. Nós vamos morrer! Calma aí. Tem várias frentes de batalha para isso. Quando os nossos sistemas tampões não conseguem mais dar conta dessa confusão iônica, o sistema nervoso mobiliza a respiração para ser a frente de batalha. Se o desequilíbrio não for muito grande, tudo é resolvido. Beleza? O vídeo vai ficar aqui para vocês o nome, regulação do pH, e vocês vão continuar vendo depois. Porque depois eles vão fazer algumas explicações, mas o mais interessante para a gente é as características e as funções e o que nós vamos, e o que a acidez no sangue nos provoca. O que ele quer, o vídeo que eu queria que mostrasse é justamente como funciona o pH e por que ele é importante e quais são
vamos dizer assim, os custos para a nossa saúde de um sangue tão acidificado, vamos dizer assim, certo? Então, agora entrando na matéria propriamente dita, quando a gente fala do grupo ácido em homeopatia, vocês vão ter vários medicamentos. Vocês vão ter fosfórico ácido, sulfúrico ácido, pícrico ácido, carbólico ácido, tem oxálico ácido, tem bromato ácido, tem vários tipos de ácido, que a gente vai ver um pouquinho das matérias médicas aqui. Mas o mais interessante é que tudo que é ácido tem uma característica, assim como a gente viu a família amônio, tem a família ácido. Vocês já ouviram falar muito de acidez. A acidez hoje está até em moda, né? Está em voga falar muito, o seu sangue está muito, o pH do seu sangue está muito ácido. Ou então, quando vocês falam, vocês dizem, eu tenho que alcalinizar o meu sangue, né? Isso está em voga justamente por causa das questões de doenças muito crônicas, que uma delas, aqui mais falada, que é o câncer. Vocês vão ouvir falar muito que se você tem um sangue bem alcalino, um pH bem alcalino, a sua tendência a ter câncer é baixa, porque você não deixa o pH subir e ficar muito baixo, né? Muito ácido. Depois a gente vai ver um pouquinho da tabela. E quais são as características? As características são bem comuns. Mas o grupo ácido é muito importante porque os ácidos, o pH, ele é necessário estar entre 7,35 e 7,45, que a gente coloca aí, justamente para dar equilíbrio no que nós dizemos sobre o comportamento e o metabolismo do nosso corpo. Então, estar ácido demais implica em consequências que podem ser até fatais. Mas vamos dizer que, a gente também está dizendo no Power o que é ácido, que leva ao aumento da contração muscular, e a gente vai ver isso em comum. Mas essas características comuns do grupo ácido, tem a ver com, primeiramente, enrijecimento muscular. A gente tem enrijecimento muscular, muita contratura, temos dores, temos fadiga, temos câimbras, temos um bloqueio da absorção de vitaminas e, em consequência disso, nós não eliminamos o suficiente as toxinas na velocidade que elas entram no nosso corpo, o que caracteriza muitíssimo o que nós dizemos dessa doença, câncer, que é o quê? Não é anomalia das células, não é reprodução errônea das mesmas? Então, o que acontece? Para poder acontecer isso, o que tem que acontecer? Inicialmente, um acúmulo de toxinas. E quando você tem um pH no seu organismo mais ácida, isso ocorre. Ou seja, não se elimina na velocidade que entram as toxinas. Lembre-se sempre de uma coisa, quando vocês lembrarem de ácido. Você tende a ser muito mais sifilítico, que a gente fala muito mais noético e cancerínico nessa família. Mas você passa por um processo psórico, porque ainda assim a psora, que é o quê? A resposta rápida do seu corpo. Aí começa a acumular, vira uma psicose, e sem psicose não há campo para o cancerinismo. Então, por mais que você tenha luetismo e cancerinismo, nós temos aqui um bloqueio, um acúmulo de toxinas que pode se passar desde o início básico de uma psora, tá bem? Ok? Outra coisa que é mega importante, quando a gente fala do grupo ácido com pH baixo, o que acontece é que esse acúmulo leva à formação, que a gente fala dos radicais livres, que acumulam no seu corpo e causa também envelhecimento precoce, certo? Características muito, 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 muito comuns desse grupo. Primeiro, enxaquecas. Segundo, pode ser constipado ou ter muita diarreia, tendência a desmaios, tendência à perda de cálcio, o que faz e ocasiona muita osteopenia, osteoporose. Quando a gente fala de depressão, você pode ser depressão com tendência a desmaios.
Mas desmaios, sim, por quê? Porque fica baixa quantidade de oxigênio, que a gente chama de hipóxia ou hipoxia, e traz o desmaio. Você vai ter outra coisa importante, que é a dispneia. Olha que quantidade. Arritmia cardíaca, nós temos dores abdominais, precordialgia, é o que nós chamamos, sabe aquela pessoa que fala assim, eu tô com uma dor no peito, parece uma angústia. Sistema imunológico baixíssimo, repetição com frequências de gripes e resfriados. Quando a gente fala de acuidade visual, tendência a não ter, enxergar direito. Já falei de dispneia, né? Pode se alterar, tendência a ter hipotensão arterial. Hipoperfusão tecidual é quando não há irrigação sanguínea em determinados órgãos, bloqueio. Você tem o que nós chamamos de perda de peso, emaciação, fraqueza muscular. Olha a quantidade de coisa que causa os transtornos, né? E esses desequilíbrios podem resultar em muitos adoecimentos. Respiratório, metabólico, muscular, como o L, ósseo, renal, sistema nervoso. Então, quando a gente fala de sistema, quando a gente fala de ácido, nós teremos os sistemas afetados. Respiração, baixa quantidade de oxigênio. Então, dispneia, não é? Metabólico, que não funciona direito. Porque não há resposta prontamente. Comeu, não vai passar mal, igual um psórico, por exemplo. Não vai ter diarreia, não vai responder prontamente. Tem uma fraqueza até na resposta. Muscular tem enrijecimento. Os músculos são muito... a gente fala o músculo. Já viram músculo de atleta? Mas não é de quantidade de exercício, mas é de tensão mesmo muscular. Quando a gente fala de ósseo, é a perda do cálcio. E renal, quando a gente fala de renal, porque não consegue eliminar suficientemente das toxinas, vai drenar o sangue, rins. E sistema nervoso, porque não faz as conexões conforme as sinapses, conforme o próprio processo do seu corpo tem que fazer. Lembra lá dos neurônios e quantidade de hidrogênio em excesso? Então, quando a gente vai usar ácido, prestem atenção. Todo mundo tem... Não é todo mundo. Como vocês não aprenderam muito, então vocês não têm tanto medo. Mas o que vocês talvez tenham mais usado até hoje é fosfórico ácido, ou fosfórico ácido, né? Você tem essas duas variações. O que acontece quando se fala em fosfórico e ácido? Vocês devem lembrar de imediato de qual doença crônica? Primeira pergunta do dia. Quando você lembra de fosfórico e ácido, qual doença crônica que vocês lembram? Primeira pergunta do dia. Me fale sobre fosfórico e ácido, porque talvez seja o único medicamento homeopático que vocês tenham lembrança, que tenham estudado, que tem a ver com ácido. Porque aí a gente vai fazer a associação, hein? Depressão. São pessoas alegres, com humor, são pessoas, vamos dizer assim, conversam muito, são frio ao extremo. Eles são emotivos? Não são emotivos, mas são ranzinzas, chatos, tem raiva reprimida? Tem. Já passei por um monte de gente. Mas qual doença que vocês associam fosfórico e ácido? Doença crônica. Fosfórico e ácido e essa doença. Que vai ajudar vocês a entender muita coisa. Não lembra, não? Como não? Tem uma característica importante de fosfórico e ácido. Muito bem, Débora. Muito bem, acabou de ganhar um bombom de alfarroba. Sem chocolate e gordura. Sem gordura e açúcar. Bom, quando a gente fala de fosfórico e ácido, a gente lembra de diabetes. Outra coisa também é que resultado de uma alimentação muito tóxica, sem legumes, sem verduras e alimentos ricos em aminoácidos, vitaminas, etc. Então, fosfórico e ácido tem uma característica mega importante, que é excesso de doce, de balas, de guloseimas,
associado a uma alimentação deficitária em propriedades como vitaminas, proteínas, etc., aminoácidos, eu vou te dar. E além do mais, além disso, para piorar, o que acontece com a pessoa quando ela só come porcaria, literalmente? Porcaria que eu quero dizer, gente, é alimentos químicos demais, né? Eu fico falando do suco de pó para vocês, porque esse tá virando um caso de saúde pública, suco de pó. O cara não tá tomando água mais, tá tomando suco de pó. Ele acha que já tá... eu vou pôr um gostinho na água, então eu vou tomar suco de pó. Não é alimento isso. Isso não sei o nome disso, é desalimento, se existe essa palavra, não é? De tamanho dano que faz à saúde. Problema renal, problema de estômago, problema de pele, elevação da taxa de glicose no sangue, isso é uma calamidade. E eles têm bronca. Então, quando a gente fala de fosfórico e ácido, lembre-se, essas pessoas elas têm um biótipo geralmente magro, um pouquinho de barriga, porque geralmente tende a constipação ou diarreia quando um alimento faz mal, que é a mais tendência dele. A alimentação é muito precária, deficitária em vitaminas e propriedades nutritivas. Outra coisa muito interessante desse medicamento é o humor corrosivo. Corrosivo. É chato, implicante, mal-humorado, com muitos traumas afetivos, porém não muito manifestados. Perda, perdeu algum ente querido, perdeu o trabalho, perdeu alguém que ele queria muito bem, coisas assim. Então, é mais ou menos isso. Então, lembre-se, quando a gente vai falar de ácido, lembre-se um pouquinho de fosfórico e ácido para você ter uma diretriz. Uma diretriz. Então, vamos voltar aqui, ok? Fadiga. Uma outra característica muito importante desse grupo. Tem uma fadiga excessiva e inexplicável. Porque essa fadiga vem acompanhada por fraqueza. Fraqueza no sentido de não aguentar nem ficar em pé, não suporta nem manter o próprio peso do corpo. Quando a gente fala de indiferença, essa indiferença é não preocupação se está vivo, se está morto, não se preocupa com a questão de quem vai olhar, se mantenedora, né? Tem uma sensação de que os seus sentimentos estão paralisados. Ele não tem uma verbalização do que sente. Ele só é muito chato. Chato, quando eu quero dizer, é implicante, no sentido de tudo tá ruim, extremamente ruim, não tem muita esperança. Então, é isso mesmo, tanto faz, qualquer coisa tá bom. Mais ou menos isso. Quando a gente fala já no estado de ansiedade, quietude, pressa ou precipitação, ele quer fazer tudo correndo. Por quê? Porque ele sabe que se eu tenho que fazer tudo correndo, porque de repente eu não consigo fazer tudo, então é melhor correr aqui, mesmo sem força, cansado, esgotado. Porque eu preciso de fazer, porque senão eu não vou dar conta de fazer na velocidade que preciso ou chegar a algum objetivo. Por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho que é digitar 5 páginas. E aí ele faz aquilo rápido, porque depois do fim daqueles 5 páginas ele vai estar exaurido. É mais ou menos a característica disso. É bem cancerínico, né? Se vocês têm notado a questão de miasma. A precipitação associada com fraqueza é sinal de ácido. Então, eu não tenho disposição para malhar, não tenho disposição para andar, não tenho disposição para passear, não tenho disposição para namorar, eu não quero ler, eu não quero assistir televisão, eu quero ficar quieto e comendo coisas bem atrativas. Batata frita, coisas desse sentido. Fadiga geral muscular pode levar a sensação de impotência nos membros, dificuldade de andar, diminuição do tônus muscular. Uma coisa bem interessante é que vocês vão ver que às vezes tem uma rigidez ou uma completa flacidez muscular, tudo balançando, muito balançando demais. Quando a gente fala balançando, significa que a gente fala que tem uma astenia orgânica, né? E aí, essa astenia pode ser oriunda de vários adoecimentos durante um período de tempo que provoca, e você pode chegar a ser algum ácido,
ou ainda pelo excesso o que a gente fala, pela perda de fluidos vitais. Lembram de quina? Que você pode se tornar quina por uma hemorragia, ou seja, perda de fluidos vitais. Aqui ácido também você pode se tornar por perda de fluidos vitais. E uma menstruação, vamos dizer assim, uma menstruação prolongada, por exemplo, está te dando uma emaciação que é perda, né, de algum líquido, de uma desidratação, uma alimentação muito deficitária. Uma coisa interessante do grupo ácido é que você pode se tornar parte desse grupo, algum medicamento desse grupo, quando você tem uma dieta pobre, associada a esforço físico, mental, perda de fluidos. Isso é assim, fatal para você conseguir chegar nesse grupo aí. Depois disso, o que vai acontecer? Seu corpo, o metabolismo vai ficar bem ruim, não consegue responder na medida que entra, inicia-se, o sistema imunológico vai ficar baixo, aí você vai começar a adoecer, vai ter gripe, vai ter vários adoecimentos um atrás do outro, certo? O que vai levar a cada vez mais danos. Aí você vai ter o que a gente fala de comorbidades, né? Aí você tá gripado, não dorme direito, não tem apetite suficiente. Aí menstruação prolongada, não come adequadamente, pode ficar com anemia. Compreenderam? Aí você vive num lugar muito ruim, ainda come mal com a poluição ambiental, e isso associado faz você ficar também adoecido. Viram aí o conjunto da obra? Certo? Outra característica muito, muito importante desse grupo é corrosividade, que eu já falei. Principalmente pele e mucosas. A boca, língua, céu da boca, aftas, muitas aftas. A gente fala que aqui o canto da boca vai ser corrosivo, você vai ter muita halitose, principalmente, a gente fala celorreia, halitose severa e fétida, você vai ter celorreia, que vai corroer os cantinhos da boca, você vai ver lábios secos, fenda na boca, aqui nos lábios, vocês vão ter uma gretinha assim, ó, tudo descascando. Isso é uma característica desse grupo. Problemas de pele, úlceras, diarreia, pode ter bastante diarreia. Quando a gente fala de diarreia, essa diarreia pode ser até fatal para quem desse grupo, dependendo do enfraquecimento que essa pessoa está inserida, né? Então, por exemplo, ela tem uma diarreia, acaba de acabar com um pouco de força que ela tem. Aí vai ficar prostrado. Às vezes, essas fezes vão ter sangue, evacuação com sangue. Quando a gente fala de descomposição astênica, enfraquecida, pobre musculatura, pele enrugada, seca, aspecto doentio, rosto profundo, olheiras profundas, rosto envelhecido. Você olha a pessoa, ela, por exemplo, faz assim com o braço, se ela estiver sem camisa, com camiseta assim, você vê a fragilidade muscular, você vê os ossos. Pode ter, por exemplo, uma barriga grande, mas se você for ver os ossos e o corpo, tudo muito fino, aspecto envelhecido, já viram dizer assim, nossa, parece um genipapo? É tudo muito enrugado, né? É mais ou menos isso, tá bem? Quando a gente fala de ácido, a gente fala de sifilíticos e cancerínicos, eu já falei para vocês, né? Outra coisa importante, ele tem afinidade pelo fígado e afinidade pelo rim. Ácido, essa família, vocês também têm uma característica interessante que pode ser levada muito em consideração, que é para os casos de ascite, quando há um inchaço, por exemplo, água na barriga abdominal. Você fala, Jesus, isso é água, aquilo vem inchando. Pode ser por vários fatores, né? Mas quando a gente vê aquela barriga enorme, você fala assim, gente, essa pessoa não tem estrutura para ter essa barriga. Pode ter certeza que você está diante de um ácido, tá bem? Temos problemas vasculares, abdômen, fígado endurado, rim alterações. Por quê? O sangue está tóxico. Bem provável que vai dar o quê nisso? Com esse sangue tóxico. O seu rim vai trabalhar,
Vai chegar uma hora que vai falar, não dou conta disso mais não, amigo. E começa a ter, a gente fala, deficiência renal, né? Não vai responder a essa altura. Que entra a velocidade das toxinas, ok? Até agora tudo tranquilo, né? Vamos para a matéria médica. Perguntas? Algumas? Tem alguma pergunta, gente? Não, né? Sem perguntas até o momento? Nenhuma? Beleza, então vou continuar. Vamos para a primeira matéria médica, que é acético ácido. Vou mostrar uma figura para vocês, bem interessante primeiro. Deixa eu ver aqui. Uma figura bem interessante. Vou mostrar para você o que é um astênico, né? Bom, quando a gente fala de astênico, a gente está falando disso aqui. Uma pessoa bem magra. É um desenho bem que eu achei nas figuras que a gente não paga, né? Você tem aqui os ossos bem aparecendo. Aparece bem os ossos, essa parte aqui da clavícula, que assim, ó. Você vê a garganta, o pronunciamento, o pomo de Adão. Se for mulher, você vê pronunciado, bem magro, peito. Você vê assim, já as costelinhas aparecendo por aqui. Os braços bem magros também. Musculatura bem caída. Isso é um biótipo de ácido, tá bom? Quando você vê de lado, geralmente ele tem um encurvamento. Opa! Tem um encurvamento. Geralmente vai caindo a coluna, vai se fazendo assim, ó. Né? Com o tempo, a gente fala escoliose, né? Mas só que você vai vendo a pessoa curvar assim, ó, né? A tendência do rosto ser bem magro, você vê o pronunciamento dos ossos assim, né? Os olhos bem profundos. Os astênicos são fracos, então eles não vão mostrar para vocês vitalidade, né? Ok? Isso é uma figura bacana de uma pessoa bem, que a gente fala astênico. Quando a gente fala de ascite, e a gente vai ver agora, acético ácido, que é um dos medicamentos que a gente usa para a questão de drenar o sistema porta. Vocês só lembram de apocino, né? Devem lembrar de apocino, que se não lembrar eu vou ficar brava. Que drena todo o sistema porta, toda a questão de acúmulo de líquidos, né? Principalmente na região abdominal. Olha para você ver como a pessoa tende a ser magra. Já é aula de acético ácido, tá bom? Que tem todo o seu núcleo na questão de acúmulo de líquidos, principalmente na região abdominal. Você vê aqui as costelas pronunciadas. Isso aqui é um acético ácido perfeito. O braço bem fininho. Vejam, pessoal, aqui como é que os ossos aparecem bem, são bem pronunciados. As mãos, se vocês veem os ossos, não tem muita musculatura, é tudo muito magro, seco. Magro e seco. Então, vamos lá pro acético ácido. Que tem todo o seu núcleo bem nas questões de ascite. Pessoas magras com tendência também a desmaio. A gente diz também que... Aí vocês me perguntam assim, nossa, mas ácido é um medicamento que libera bem? Sim, libera bem. Outra coisa importante sobre acético ácido que vocês têm que ter muita preocupação não, que vocês têm que ter atenção, é que, geralmente, quando você usa um ácido, essa pessoa está com um adoecimento muito profundo. Porque já tem muito tempo, então vai ser crônico, e tem muitos adoecimentos em cima de outros adoecimentos. Às vezes, você dando um ácido vai eliminar vários outros medicamentos que você daria por partes, certo? Mas o importante é que, independente, vamos dizer assim, do terreno da pessoa, vai variar. Para você é potência. Mas não precisa ficar com medo de dar um ácido, não. Vocês podem usar tranquilo, tá bom? No caso aqui tem afta, acne, quadros hemorrágicos, síndromes anêmicas com sede intensa. Mas o núcleo, lembrem-se de tudo que nós falamos anteriormente, está embutido nas características de cada matéria médica. Ou seja, as pessoas vão ter tendência a ter problema nas mucosas, vão ter aftas, vão ter pele seca, vai ter que escama, que não escama, vai ter lábios assim, tudo isso.
Só que a gente vai ver que os núcleos de cada são mais, enfatizam mais. No caso de acético ácido, a gente usa muitíssimo para a questão de ascite. Vocês lembram do apocino, que também é um medicamento que trabalha a ascite. Vai drenar o sistema porta, que a gente fala. Mas tem outro também que vocês podem, para efeito de comparação, fazê-lo, que é a apis. A apis também trabalha a questão de ascite. Porém, a apis, a tendência da pessoa ser toda inchada, avermelhada e ter pontadas. Aqui na questão você vai ter pessoas que têm tendência a desmaiar e muito magras, apáticas e astênicas. Essa é a diferença de um para outro. Quando a gente fala de benzoe com ácido, nunca na vida de vocês eu acho que vocês usaram benzoe com ácido até hoje, não é? O que você tem aqui de associação? Benzoe com ácido vai trabalhar a questão de gota, de reumatismo, excesso de ácido úrico, né? E a outra condição é que essa pessoa vai ter tendência a ter manchas amarronzadas, parecendo cobre, né? Que tem circunscritas. Você vê bem, é bem. Eu tenho um cliente benzoe com ácido que eu falei, não acredito. Aleluia! A gente fica querendo achar, né? Esse rapaz, ele é benzoe com ácido, tem dores reumáticas, tem excesso de ácido úrico, come carne, que é uma maravilha, muita carne, come muito, toma muita bebida láctea, adora salame, presunto, mortadela. Nossa, come só coisa boa. A gente tem que falar coisa boa, porque é alimento, né? Temos ainda, deixa eu ver aqui, ele come pão demais, come muito pão. Não bebe muito, mas come muita proteína, né? E a questão é que ele foi tomar sol numa determinada região, o pé voltou cheio de manchas, cor de cobre, tá certo? É também um indício, aquelas manchas que parecem, gente, desenhadas assim, ó, pigmentadas assim, ó, certo? E tem uma voltinha assim, bem, dá pra perceber bem, tá? E geralmente é pés, nas pernas, coxas, não muito no rosto, não. Ele tomou só no pé e deu isso. Outra questão também que é muito interessante é que tem gengivas, a gente fala assim, anóticas, gengivas meio que azuladas assim. E parece bem, tá? Bem interessante. Bom, quando a gente vai falar de bório com ácido, a gente fala do bórum, não é isso? Nós temos toda a nuance direcionada à pele, dermatite esfoliativa, afecções ginecológicas e diabetes. E também tem a questão dos olhos. Os ácidos também têm problemas relacionados aos olhos, mas geralmente parece que ele escama, dá muito lacrimejamento, dá parecendo uma caspinha assim em cima dos cílios. Podem perder os cílios completamente, também é uma característica dos ácidos, certo? É perder cílios, fica sem cílios nenhum. A gente tem uma outra questão que essa dermatite esfoliativa parece psoríase, aquela psoríase seca. E o interessante é que ele tem 3 em 1, né? Infecções ginecológicas, diabetes e dermatite. Que tudo tem a ver uma coisa com a outra. Pode ter uma infecção urinária, recorrente de uma diabetes, né? E dermatite, problemas de pele que podem ocasionar. Esse é bório com ácido. A língua seca, vermelha, bem rachada, tem pigarro, depressão nervosa e alternância de suspiro e choro. Prestem atenção, vocês lembram de suspiros, né? Lembra de suspiro, lembra-se sempre de Ignácia Amaro. Tentem saber o motivo do suspiro, porque o suspiro aqui é a falta de oxigenação. Não é? Porque no caso a questão da dispneia é a relação entre hipóxia ou hipoxia, não é? Aí é o suspiro. Tem gente que fala, não, eu sou tão triste, eu tenho uma angústia tão profunda, e dá suspiros, não é? Tá bom? Ok?
Esse é bórico ácido. Carbólico ácido. Vocês viram carbólico em ácido? Gente, tem alguma pergunta? Eu já volto. Tem pergunta? Ah, beleza. LM é bem indicado, né? Embora a fraqueza da pessoa. Bom, estou dando benzoico para o meu pai, porque tem problemas oculares. Mary, associa, né? O que ele tem associado? É isso tudo? Todos esses problemas? Tem erupção facial e tal. Tem muitos medicamentos que trabalham as questões oculares, né? A gente tem argento nítrico, que é um medicamento maravilhoso, questões de medo, perdeu alguma coisa, apressado, mas o apressado dele é a ansiedade que faz ele correr. Porque quer fazer tudo correndo mesmo, não é apressado para descansar, tá? Que é diferente. Outra coisa que eu tenho usado bem é o colírio que a gente chama de, você fala de eufrase, fisiostrigma, não, é cinerária, que é um bom medicamento também para os olhos, as questões oculares. Ruta é um excelente medicamento para os olhos. Estou colocando aí para vocês algumas questões, né? Para vocês associarem. Ele tem problema ocular com isso, com aquilo, mas olha para você ver, o ocular é mais o bórico do que o benzoico, hein? Mas, né? Nada que permita você olhar direitinho. Tá bem? Os olhos, eu tenho questão de olhos. Olhos, tenho muita experiência com ceratocone. Ceratocone, gente, é um medicamento, é um problema que a pessoa não pisca, né? Então, ela não lubrifica a córnea, fica exposta a uma luz o tempo todo, tipo mercúrio, por exemplo, LED, e aí vai ressecando a córnea e ela vai formando um cone. Mas todo o fundo que eu tenho observado na questão de... Ai, acho que a Paty não conseguiu entrar. Pera aí, gente, vamos só ver o que ela passou agora. Só um minutinho, gente, que a Paty está pedindo socorro. Vamos lá. Eu falo do serotocone, tá bom? Ah, tá, desculpa. Então, vamos lá. De novo. Então, vamos no serotocone. Quando a gente fala de serotocone, é o seguinte. Então, eu tenho uma córnea que fica em forma de cone, não pisca, não lubrifica. Não lubrifica, não pisca, e aí vai ressecando. Só que eu tenho feito um estudo muito grande e muito profundo que, já viram dizer que os olhos são espelho da alma? Não é? Então, o que eu comecei a perceber dessas pessoas, que elas têm uma raiva tão grande, chegando a ser ódio. Aí você fala, não, essa pessoa não tem. É uma raiva suprimida. E se você for perceber, ainda mais, que teve algum caso de supressão de raiva muito profunda. E outra coisa séria é que Staphysagria está fazendo uma revolução nos casos de ceratocone que eu tenho acompanhado. Então, não esqueça desse medicamento, Staphysagria, nitric acidum. Quelidonium. São medicamentos que vocês vão trabalhar. Ruta. Quando a pessoa tem raiva, que as pessoas têm e ela não tem. Também é um jeito que vocês têm de olhar para essa pessoa. Não é só dar medicamento para a córnea, dar drenador, nada muito disso não, tá, gente? Vocês têm aí outras complexidades, principalmente raiva e ódio. Vamos para o carbólico ácido que você viu nos drenadores, que é ótimo para a pele. Maravilhosa, mas principalmente para as questões bucais. Então, você vai ter muita afta, muita ferida. Você pode ter uma gengiva muito sensível, um hálito muito ruim. Tem a questão da gengivas mais sensíveis e que tem sangramento. Tem uma questão de abscessos, tem a questão de ser carbólico ácido é muito corrosivo, né? Que é o fenol. Então, tem um estupor, prostração, esforço e outra coisa mega importante que ele trabalha, questões ósseas.
Então, você pode ter cariócia, né? Pode ter problema de osteopenia, de osteoporose. Vocês podem usar carbólico ácido, tá? Muito bom. Porém, contudo, tem uma característica importante desse medicamento. Ele é espetacular para as pessoas muito ansiosas que têm tremor. Ansiedade com tremor. Já viu aquelas pessoas nervosas que elas ficam tremendo de raiva, ou de sei lá de quê, de raiva, de nervoso, de ansiedade, o que for? Tem essa característica. Ansiedade, tremor, fraqueza, problemas bucais com tremores com... Eu fiquei tão pensando na pessoa. Tremores com processos nervosos, né? Ansiedade, aquela coisa... Tem um cliente carbólico ácido, uma cliente, ela é esteticista, começou a tremer demais, muito nervosa, uma língua parecida com a língua geográfica de Peca, aberta com fendas, com saburra esbranquiçada nas laterais, no fundo, e tem uma saliva meio esquisita, assim, meio, não é meio branca não, sabe? E aí ela trabalhou tanto com essa questão de estética, né? Usou tanto o carbólico ácido, que é o fenol, que tem uma mistura lá para colocar na pele, fazer os peelings, né? Tem lembrança, gente? Que mexia muito com isso, que ela começou a ficar essa personalidade, desenvolveu um tumor na mama. Então, por causa dessa composição aí, tá ok? Vamos para o fluórico ácido, que você deveria ver, porque é um excelente medicamento para questão de dores. Aí você fala assim, mas só dor? Não. Quando você vê o fluórico ácido, vocês vão ver principalmente pelos dentes. Quando a gente fala de dentes, a gente vai fazer o quê? Nossa senhora, eu tenho um conhecido que é mega fluórico ácido, vou falar para vocês a história. Aqui os dentes são todos tortos, encavalados, tem canino muito pequeno, o dente incisivo às vezes maior, a boca é toda, não tem harmonia, gente. Por isso que você vai lembrar de constituição fluórica. Sim, é uma constituição fluórica, o queixo de um jeito, o olho de outro, muito sifilítico, muito luético. Tem muito problema na boca, muito problema de dente. Vocês não vão ver um fluórico ácido certinho, não, né? Precisei perguntar se usou o aparelho, como é que eram os dentes na infância. É importante. Então, nariz é de um jeito, queixo de outro, orelha de um jeito, tamanho da cabeça, essas coisas todas. Outra coisa mega interessante desse medicamento é que vai parecer que tem 100 anos e tem 50. Então, tem uma pele enrugada, tem muita ruga de expressão, tem o olhar caído, tem muita olheira, bolsas debaixo dos olhos, assim. Tem o aspecto de cansado, de esgotado, de fraqueza absoluta. Chega e já encolhe, fica assim, ó, diante de você. Vai falando e você vai vendo a salivação, né? Outra coisa interessante também, que ele sempre tem, é a questão de lavar as mãos, ou lavar o rosto com água fria para ver se melhora a questão do calor, e também tem hábito, às vezes, de lavar muito as mãos por ela sentir adormecida. Tem uns que lavam a mão porque não suportam, que é o luvezino, não é? E tem aqueles que lavam o rosto com água fria, que é o caso desse aqui, e lavam por estar adormecidas para ver se melhoram, que é uma outra característica de fluórico ácido. Para dor, a gente usa esse medicamento em casos de dores de câncer em fase terminal, mediana. Vocês podem usar inicial, que ele ajuda muito. Pessoas que estão extremamente abatidas. Banerj usa muito esse medicamento, fluórico ácido e fosfórico ácido. Para todas essas questões, de dar um up na pessoa quando ela está muito ruim, depois de uma quimio, depois de uma rádio, precisa dar um up. Então, ele usa muito esse medicamento, fluórico ácido também. Perda de força, perda de memória, por excesso de intoxicação. Esse é fantástico. Não esqueçam do fluórico ácido. Láticum ácido. Esse é dos
atletas. Aquele cara que correu, tipo 21 quilômetros. Aquela pessoa que fez a maratona 42 em 2 horas e 50 minutos, correu. Tem aquele que andou de bicicleta, o triatleta. Todas essas pessoas que fizeram um esforço muito grande e tiveram uma fadiga muscular com muitas dores, vocês podem pensar em láctico ácido. Quando os diabéticos têm muita cãibra e tem uma tensão muscular muito grande, você pode usar láctico ácido. Qualquer esforço que você faz e sente muita dor, láctico ácido. Tem sede e fome intensa e fadiga muscular, podem pensar que parece que bateu o corpo. E a gente fala, isso é excesso de ácido lático. Já ouviram falar? Isso mesmo. Então, tudo que tem núcleo desse medicamento aí vai ser pessoa que faz muita atividade física em excesso, não consegue parar, viciada em correr, viciada em andar de bicicleta, viciada em fazer trekking e fazer caminhada joga bola, etc. Nada, é isso. Isso é láctico ácido. Porque fica muito, a gente fala muito ácido, né? Excesso de ácido lático é justamente isso, endurece. Quando o jogador vai para a Copa do Mundo e tem prorrogação, aí no segundo tempo sai todo mundo caindo no chão, literalmente, e fica vai para os pênaltis. Pois é, aquilo é excesso de ácido lático. Tá bem? É esse aí que vocês vão usar. Bem, esse medicamento, vocês vão lembrar um pouquinho, natro muriático? Prestem atenção, muriático ácido, ele tem uma característica muito importante, que é a questão das câimbras e tremor. Tem muita gente fazendo alguns experimentos de muriático ácido para as questões de Parkinson. Tem lembrança do que a gente falou sobre aquilo que não faz conexão muito grande, eu tenho excesso de hidrogênio no corpo, meu sangue está com pH baixo, muito ácido, não faz o que nós podemos dizer com as questões dos neurônios, de sinapses melhores, que posso chegar a uma menor quantidade de oxigênio no cérebro, aquelas coisas todas. Muriático ácido para essas questões. Ela ajuda muito a questão aqui, ó. E aí eles estão fazendo uns estudos sobre muriático e ácido e estão tentando associá-los e fazer nos tratamentos de Parkinson, certo? Não sei como é que está indo vias a pesquisa, mas pode-se usar. Fraqueza muscular e diante de doenças prostradoras, vocês podem usar muriático ácido. Porque ele é um grande restaurador do metabolismo e da energia da pessoa, tá? Associado a gengivas que sangram, aftas, bocas cheias de úlcera. Então, vocês têm que associar isso tudo, a tremor, fraqueza, à boca. Então, quando a gente fala de muriático ácido, ele cobre quase todos os tipos de língua. Principalmente aquela língua pesada, cheia de saburra, com uma crosta branca, amarelada lá no fundo, na sua totalidade. E quando abre a boca, você fica lá, porque você ama o seu cliente, entendeu? Entendeu, né? Beleza. Perguntas? Vamos lá, porque a gente vai para o nítrico ácido, que é ótimo. Nítrico ácido, daqui a pouquinho. Tem perguntas, gente? Vamos sim, já chego aí. Peraí. Fedi a Mary. Deixa eu te falar. Você tá dando pro seu pai com problemas urinários e urina fedia amônia, com odor horrível, o mau cheiro já foi embora. Ótimo. Presta atenção. Problemas urinários e a urina fedia amônia, você pode ter certeza que tem alguma coisa relacionada a diabetes. Não tô falando que ele tá com diabetes, não. Mas pode ter certeza. Pessoas que têm urina com cheiro de amônia, pode ter certeza que estão relacionadas a alguma coisa de glicemia. Já usei Stafizagre, os olhos que estavam sempre vermelhos com sangue não ficaram mais. Usei não, deu para o meu marido. Tremores por ansiedade e bruxismo também? Já usei para bruxismo. Mas você tem que ter muita similitude, tá, Débora?
Nossa, se eu não entendi esse trem, não. Eu entendi que é láctico ácido para vigoréxico. Pode. Ah, aqueles caras. Lembrei. Pode dar sim. Posso usar o flúorico ácido na DH? Pode sim. Numa triúna para perda de memória? Pode. Muriático ácido para herpes labial também ou não? Ó, todos os medicamentos do composto ácido vai trabalhar herpes. Herpes, afta, mas você tem que associar ao fundo, viu? Ele vai dar uma ajuda no sistema imunológico e vai desaparecer a herpes, entendeu, Mary? Porque ele ajuda muito a questão do metabolismo. Você pode usar sim, tá bem? Mas também pode usar o nitric ácido, que vocês vão ver aqui a questão de herpes também trabalha. Vocês têm que associar o que a pessoa é com o momento, né? Mais perguntas? Não? Então, beleza. Vamos pro nitric ácido? Pode dar, viu, Silvana? Para vigoréxico. Vamos lá. Nitric ácido. Nitric ácido vocês viram, né? Quando a gente fala de nitric ácido, vocês vão lembrar de ódio, raiva, pessoa vingativa, aquelas coisas todas. Mas nitric ácido, ele tem uma questão que é bem profunda. A gente diz que nitric ácido, em termos de psicose, não existe nada melhor. Porque depois de tuia, nitric ácido é o melhor medicamento para psicose. Porque, pensa bem, já ouviram falar? Vingança é um prato que se come frio. Não tem assim? Pois é, nitric ácido, ele é vingativo, então ele vai acumulando aquilo ali, ó, e vai vingar, escondido, não é? Então, quando a gente fala de nitric ácido, a gente tem que dizer as questões de dobras. Então, aqui eu tenho uma dobra no cotovelo, dobra aqui atrás do joelho. Onde tem dobras, onde dobra, né? E a transpiração é ácida, as secreções são acres, a coloração tem tendência a ser amarelada. Então, ele tem problema de pele seca, que sai alguma coisa amarela. Nas pálpebras, onde tem dobra, onde dobrou, ó, dobrou, ele vai ter ali ulceração, problemas de pele, problemas de qualquer tipo. E as secreções são intensas e muito ácidas e corrosivas. Com o tempo, vai criando sinais. Outra coisa mega importante é que trabalha a questão de lacrimejamento e olhos. As narinas têm ulceradas, a pele tem muita ulceração, tem acne que não estoura, que fica grande, desse tamanho. Tem-se usado nítrico ácido para as questões de pele, acne rosácea, psoríase, herpes, furúnculos de repetição, dermatite atópica, problemas de pele em geral, o nítrico ácido trabalha. Onde o fundo emocional disso tudo aí tem essa questão de raiva e etc. Né? O mais psicótico dentre os ácidos ainda tem verrugas, codilomas irregulares, pedunculados, sangram facilmente ao lavar. Quando a gente fala de úmidos, porque para psicótico a umidade é boa ou ruim? Ruim. Dores em contato. O que eu falo para vocês a nível de nítrico ácido? Tem usado bastante também alguns casos de câncer, onde a pessoa odiou, gente. Não é raiva, é ódio. Tem relação de câncer e ódio. Tem questão de perda financeira. Tem questão de acúmulo de bens e perda por ganância. Não é ambição, ganância. Né? Então, é um medicamento profundo no termo das emoções que são pesadas e de uma amplitude muito extensa. Às vezes, as pessoas passam por você que elas não odeiam, não é? Que elas são pessoas boas, que elas têm raiva
mas raiva é uma raivinha. Você tem que entender uma coisa que eu tento ver no meu dia a dia, que eu tento passar para vocês, que é a diferença de raiva e ódio. A pessoa que ela odeia, ela costuma odiar e ela fala que odeia, né? Tem umas que não falam que odeia, porque ela fala, odiar é uma coisa ruim, mas internamente elas odeiam. Um caso assim que eu posso falar para vocês. Graças a Deus esse moço tá bom. Ele perdeu tudo, ele era fiador do filho, o filho deu um golpe na praça e que era de, vamos dizer assim, como é que fala? De garantia, né, do que ele tinha feito lá, era a propriedade dele. Ele perdeu a propriedade, mas aí tá na confusão, porque só tem eles para morar e aquela coisa toda. Ele falou que ia matar o próprio filho, porque ele odiava o filho. Aquilo não podia ter saído dele. Então, ódio, né? E eu vejo que hoje muitas pessoas odeiam. Odeiam a outra porque é mais bonita que ela. Odeiam o emprego porque o chefe não devia ser o chefe, ele que devia ser o chefe. Odeiam, e falam literalmente, sentem ódio, né? Aquilo que corrói é muito profundo. É profundo demais, né? Então, quando você fala que está com raiva, você sente raiva. Raiva, mas você fica triste, você chora de raiva. Aí você fala, você mata a pessoa? Não mata a pessoa. Né? Não mata a pessoa. O ódio, ele chega a fazer coisas espetaculares. Então, quanto mais profundo for, quanto mais pH for pequeno, mais o sangue for mais ácido, mais a tendência da pessoa a ter sentimentos profundos e no âmbito da raiva, para não dizer o ódio, tá bem? Oxálico ácido, maravilha de medicamento para dor, gente. Esse oxálico ácido já livrou muita gente de dores, que tenha todo o seu fundamento nas questões musculares, né? Não é igual lático ácido. O oxálico é mais a gente vai dizer, de dores do corpo, ósseos, dores do próprio, dor de cabeça, enxaqueca, dor de, a gente fala, a questão dos ossos, né? A questão que dobrou, ombros, postura, dores de postura, a gente usa bem. Então, todo o núcleo de oxálico ácido vai ser para dores. Eu uso muito para casos de enxaquecas. Enxaquecas onde principalmente a pessoa não toma tanta água. É uma pessoa mais desidratada, uma pele mais seca, parecendo pergaminho. Ela tem crises de enxaqueca geralmente repetitivas, de cada 15 dias. Mas todo fundo é uma má nutrição. A gente fala má nutrição não, é bem desidratado, tá bem? Então, o que a gente pode dizer de oxálico ácido, que são dores, coluna, postura muscular, mais fraqueza, prostração e enxaquecas, um excelente medicamento para enxaqueca. Quando a gente fala de fosfórico ácido, tô dentro do tempo. Quando a gente fala de fosfórico e ácido, a gente lembra, eu falei para vocês um pouquinho hoje, né? Aquela pessoa que é muito, vamos dizer assim, mas aquela foto que eu passei para você do astênico é bem fosfórico e ácido. Ela tem queda dos cílios, sensação de que são grandes demais, né? Olheiras, olhos profundos, uma pele amarelada, marronzada, sem rubor, tudo muito seco. Ele fala aí, tudo muito seco, mas é uma pessoa seca por dentro também. Ela não te mostra um sentimento, às vezes arrogante, prepotente. Ela não tem um metabolismo muito bom, sofreu muito por questões emocionais, uma atrás da outra. À noite não, geralmente eles transpiram facilmente, e essa transpiração é bem fétida, geralmente, né? Fétida. E outra coisa importante de fosfórico ácido é a questão do doce, né? Ele compensa no doce. Lembra que eu falei no início sobre a questão de guloseimas? Pois é.
Quando a gente fala de guloseimas, fosfórico e ácido, ele quer compensar as emoções que foram. Então, você vai ver muita gente aí, fosfórico e ácido, né? Ah, meu Deus, eu perdi a prova, eu não fui bem, vou comer chocolate. Ah, meu Deus, nossa senhora. Isso internamente, né? A pessoa faz o que a gente fala de poder de barganha, né? Eu não tive aquilo, né? Eu perdi aquilo, eu não tenho mais isso, então o doce vai me compensar. Você pode ver o fosfórico ácido mais psicótico. Porém, a tendência dele é não ser tão assim enorme, né? A tendência dele é ser mais fino. Mas pode sim ver alguns casos mais rechonchudinhos, assim. Mas é ter pele amarelada, a pele doentia, pele seca. São amargos, né? Você não tira esse sorriso dele, fala mal das pessoas, muito negativo, muito pessimista. Geralmente, isso que a gente vê de fosfórico ácido. Outra característica importante dele é que ele sempre tem algum trauma afetivo. Quando a gente fala de trauma afetivo, alguém o largou, alguém o abandonou, ele perdeu o emprego, ele perdeu uma pessoa de referência, a mãe morreu, o pai morreu, a esposa foi embora, ele foi traído, né? Ele não tem mais o emprego, foi aposentado, perdeu metade do salário. Coisas assim, sabe? Então, sempre tem uma ruptura que para ele é muito pesada, né? E aí fica amargo, nada presta e eu sou vítima de todas as situações. Por isso que a gente usa muito no caso de diabetes. Perdeu o prazer da vida. Perdeu o prazer da vida, eu vou compensar de alguma forma como doce. Como doce, aí já vi o que tem, né? Vamos pro pícre com ácido, mas eu quero saber se vocês têm perguntas. Ai, ótimo, tem perguntas. Então, vamos lá. Herpes labial também, já falei. Ok. E se o mental é totalmente nítrico e ácido, mas o físico, a única similitude é a diarreia e os restantes sintomas físicos não batem? Vale a pena dar hipotensão mais alta? Vale, Mary. Se você já altera a questão mental dessa pessoa que odeia tanto, você pode fazer o seguinte, ó. Nesse caso desse moço que eu te contei a história, que o filho dele fez isso com ele queria matar o filho, eu dei na LM. Eu fui até, mais ou menos, na época, acho que foi... não, ele tomou 10 LM. 10, depois tomou 12. E aí mudou totalmente o mental. E muita coisa da vida dele melhorou. Mas, geralmente... Você trabalha, homeopatia, você não perde em dar medicamentos de mental, né, Mary? Muito pelo contrário, você ganha lá na frente, né? Porque alguma coisa que ia acontecer no físico, o mental dele mudou, vai mudar muita coisa a nível físico, viu? Eu tô tendo muita experiência, assim, com a LM, que eu tô muito impressionada. Nas questões que eu quero dizer para vocês, assim, a pessoa muda totalmente a mente, o físico dela acompanha, tá? E isso tá me surpreendendo demais. Porque agora eu não tô nem preocupada mais com as questões físicas que a pessoa me reclama. A não ser um caso agudo que pode transformar isso numa situação mais grave, né, gente? Mas a questão é que, se sua mente é desse jeito, por exemplo, um nítrico e ácido mudando a mente, imagina o que ele não pode fazer. Vale a pena dar assim, tá? E eu te apoio. Mary, força na peruca. Como a gente descobre como está o pH do nosso sonho? Através de exame de sangue? Flávia, você não precisa nem fazer exame de sangue, nada não. Uma coisa interessante você ver que você tem é só primeiro, você olhar como está a sua alimentação. Come açúcar? Nós vamos ver daqui a pouquinho. É essa a dica que eu vou dar para vocês. Tá bom? Açúcar, o que você come, como é sua pele, como são suas secreções, etc, etc, etc. Eu vou dar a dica para vocês, tá bem? Mas de antemão, beleza? Mais alguma pergunta? Então vamos pro pícre com ácido, né? Pícre com ácido. Esse medicamento a gente usa muito na questão da esfera sexual. Muitos homens, vocês vão ver o pícrico, tem ácido pícrico, tem calcária pícrica, tem um monte de coisa pícrica. E geralmente tudo que tem relacionado a pícricum tem a ver com a sexualidade.
essa sexualidade que pode ser bastante associado a excesso de masturbação, uma vida muito desregrada, ou vice-versa, a pessoa tem uma vida ativa e de repente teve excessos, fatigou, ficou fraco e aí teve uma debilidade. Tudo isso, todas essas questões. Então, uma coisa mega importante quando a gente fala de pikricum tem a ver com a esfera sexual, certo? Essa pessoa foi muito ativa, etc, etc. Tanto é que a gente dá esse medicamento, às vezes, para o homem que está meio assim, tá demais, ou geralmente é muito, né? A gente diminui. Mas a gente não, o medicamento, né? Aí, tudo bem. Ai. Mas, quando fala pikricum, a gente fala de esferas sexuais, tá bem? Uma outra coisa que ele trabalha bastante é questões de pele, que são bem amareladas. Tudo é amarelado. A pele é amarelada, os olhos, o fundinho aqui branquinho dos olhos, são bem amarelados. Tudo que sai dele é amarelo. As fezes também são amareladas. Geralmente as diarreias são amareladas. E as questões das erupções são muito vermelhas. Então, uma acne muito vermelha, cor de sangue, assim. Né? Porque toda a questão que o pícrico também trabalha são as questões de fígado, porque é amarelo, né, gente? Fígado. E tem a questão de que essa pessoa poderia ter tido, até mesmo quando nasceu, icterícia. Então, tem problemas de pele, esfera sexual, icterícia na infância ou no seu nascimento. Isso tudo associado pode, a gente fala, gerar pícrico ácido. E esse aqui que eu amo de paixão, que eu uso pra caramba, que é sulfúrico ácido. Imagina você fazer uma associação espetacular com problemas de pele, tudo relacionado a sulfur. Sulfur vocês vão ter o quê? Tudo que é relacionado à pele, não é? Com bocas, questões de bocas. Então, sangramento, ulceração de boca, certo? Com a mente, que tem a questão filosófica, com fraqueza e debilidade e transpiração noturna. Lembre-se que os sulfos, ele não tem toda a questão do pé, aquele pé quente que ele não suporta, põe para fora, excesso de calor, tem vermelhidão, tem agitação mental porque pensa filosoficamente, não chega a veredito nenhum. Vocês podem dar sulfúrico ácido. Quando a gente fala de sulfúrico ácido, também percebam, pessoal, ó, sulfúrico ácido, calcária sulfúrica, né? A gente tem natro sulfúrico. Tudo que tem sulfur, vocês vão ter calor, problemas associados aqui, problemas de pele, tem a ver com destruição do tecido. Não é uma sarna, não é uma urticária, não é uma coceirinha, é aquelas úlceras de perna, aquelas coisas profundas, corrosivas, e que tenha vermelhidão, que tenha cheiro ruim, que tenha sangramento, né? E que a pessoa tem muito calor, transpira demais e tem fraqueza. Porque ninguém aguenta isso tudo, né? Bom, aí o que eu fiz com vocês? Vamos ver se tem alguma pergunta, porque agora eu vou numa questão bem legal, que são as línguas. Olha que bacana, eu arrumei uma foto legal para vocês sobre as questões das línguas, que tem uma questão muito interessante de língua e ácido, tá bem? Sem perguntas, posso ir, né? Vamos ver um pouquinho de língua? Língua. Adoro língua. Então, aí vocês estão vendo algumas línguas, né? Quando vocês vão olhar no material, dá para ver alguma coisa, certo? Geralmente, as línguas ácidas são línguas que têm fundo amarelo, como essa daqui. Essa aqui de baixo, ó, que tem uma língua mais saburra, mais branca, amarelada. Essa aqui branca, em excesso também,
também pode ser uma língua ácida. Essa aqui também pode ser uma língua ácida. Tem que ter rachadura e tem que ter saburra para ser uma língua ácida. Essa aqui também parece uma língua ácida, né? Geralmente, quando tem muita saburra, essas coisas onde as papilas nem aparecem, elas ficam escondidas, são línguas mais ácidas. Quando a gente fala língua arroxeada, assim, ó, pode ser uma língua contaminada de metal pesado. Essa daqui, ó, cheia com essas manchas aqui, a gente fala assim, nossa, essa língua é bem doente. Pode ser uma língua que a gente chama bórax. É uma língua que tem esses pontinhos aqui vermelhos. Ai, desculpa, gente. Bem vermelhados aqui na ponta, né? E tal. E pode, com dor ou sem dor, essa partezinha aqui. Pode ser até indo para um câncer, né? De língua. Que carbo animalis cobre, né? Câncer de língua, carbo animalis. Essa aqui é bem roxeada, tá vendo aqui na partezinha aqui, ó. Essa aqui é bem mercúrios, viu? Língua mercúrios. Existe um livro que chama Tongue, mas só tá em inglês. Essa daqui é uma língua viva, avermelhada, que tem uma protuberância assim, inchadinha assim, pode ser uma língua amônio, tá bem? Então, língua é uma coisa que vocês têm que estudar bastante. Vai começando a abrir na boca das pessoas, né? Isso aqui é uma pele ácida, né? Isso aqui é uma manifestação de pele bem ácida, onde existe uma bolinha, começou, tá vendo? Ela pode ser picada, mas eu tô querendo mostrar pra vocês isso aqui, ó. Deu um machucadinho, vai pro sangue e vai corroendo, corroendo, corroendo. Tipo de manifestação de pele bem corrosiva. Tem outras úlceras, a gente fala erisipela, né? Úlceras varicosas, que é bem também ácido, tá, pessoal? Profundo, né? Mas eu não quis pôr não, porque é tão triste ver. Isso daqui, essa foto, essa imagem, caracteriza para vocês uma pessoa bem querida, que é uma idosa linda, mas que tem todo um perfil ácido. Olhos profundos, olho pequeno, né? Um semblante com a pele muito, muito seca, enrugada. Aí você fala, ah, mas é idosa. Não, a gente tem idoso, né? Aqui a gente tem essa pronunciação, assim, magreza, né? Excessiva. Essa aqui também é uma boca bem de gengiva cianótica, que a gente fala, azulada, que também é uma boca bem ácida. Essa também é uma boca ácida, com muito sangramento. Isso aqui tá demais, né, gente? Sangramento de gengiva, também é bem característica. Olha essa mão é ácida demais, né? Essa mão é ácida demais. Olha esses dedos que a gente chama de dedos hipocráticos, né? Começa a observar a mão dos seus clientes. Isso aqui é uma mão muito ácida. Você é uma mão amônio é menor essa mão aqui, é uma mão mais carbônica, tendência. Mas olha aqui esses dedos. Isso é uma mão hipocrática, né? Que a gente fala. Bem, aí eu mostrei para você essa foto que é da ascite. Isso aqui é uma característica bem interessante. Essas costelas aparecendo, tudo localizado na barriga. Essa também é uma outra característica, né? Casos de ascite tem parecido bem. E aqui é o astênico que eu quis explicar para vocês, certo? Ok? Agora a gente vai ver uma tabelinha para vocês compreenderem algumas coisas. Isso daqui eu mando para vocês no material, tá bom? E esse aqui é uma tabela. Como é que eu vou saber se meu sangue está ácido? O seu xixi está com cheiro de amônia? Você está com uma pele muito ressecada, hidrata pouco? O que é uma mão hipocrática, Sil? É aquela mão onde tem uma mão normal e os dedos são, a gente fala, cabeçudos. Já ouviram falar em dedos cabeçudos? É aquele grandão que a unha faz grande. A ponta do dedo da mão não é proporcional à mão. A unha é muito grande e não tem proporcionalidade ao tamanho dos dedos. Você reparou na foto? Solo dos pés rachados também é ácido? Pode ser sim, seu Gel. Tongue chama o livro. É em inglês, Sil. Vou ver se eu pego o nome direitinho para você. Tá? Respondi a pergunta, Silvana?
Entendeu? Entendeu. Essa tabela aqui é uma tabela que se usa muito de alimentos. Então, como é que vocês vão saber que o seu sangue está ácido? Sua pele muito ressecada, passa creme e não hidrata de jeito nenhum. A questão da quantidade de água. Você emagrece e de repente a sua pele, você aperta a sua pele assim, ó. Aperta, gruda. Fica parecendo um pergaminho. Pode ser, tá todo mundo fazendo isso aí agora, né? Isso mesmo. Cansa facilmente, uma fadiga constante, não tem energia para trabalhar. A sua pele, ela não tem rubor, vivacidade, é escura, opaca. Como é o seu tipo de alimentação? Pelo seu tipo de alimentação, você já pode dizer se é ácido ou não. Outra coisa é formações tumorais. Sim, a mal hipocrática, Débora, é uma característica do grupo, tá? Quando a gente fala da questão alimentar, o que você ingere? Pode, Mary, hipocrática, tá? Outra característica, o que você ingere? Como é seu tipo de alimentação? Toma muito café, bebida alcoólica, muita farinha, muito açúcar, muito chocolate, muito bolo confeitado, torta, marshmallow, sorvete de gordura hidrogenada, refrigerante. Se sua alimentação tem isso, e isso é constante, sucos artificiais, eu vou falar agora suco artificial, adoçante artificial, condimentos parecidos assim, vamos dizer, sazon, glutamato, tudo isso, se tiver na sua alimentação, a tendência do seu sangue é ser mais ácido do que alcalino. Tudo que tem farinha branca, que tem açúcar, que tem chocolate industrializado, que tenha corantes, edulcorantes, aspartame, sulfamicar, edulcorante, essas coisas todas, que geralmente é o que a gente quase come, né? Eu não como. Isso acidifica o seu sangue, certo? Eu estava lá. Beleza, então olha aqui. Aqui a gente está falando, essa do meio aqui, ó, essa tabelinha, essa aqui do meio, essa cor de, tipo, a do meio é neutro, tá bom? Amarela, vermelha mais ácido e as verdinhas e a azulzinha mais alcalino. Então aí tem alguns alimentos que vocês podem ver, que café e cerveja, gente, foi. Churrasco, gente, já era. Come muito churrasco, come produto industrializado demais, nem precisa fazer exame de sangue, né? Outra coisa importante, sucos de frutas adoçados, sabe esse sufreche, tial, vale, não, sua vida, refrigerante, chamate, água é ótimo. Já viu o pH da água? Tem uma questão, né, bacana sobre o pH da água. E o pH da água tem que ser acima de, tem uns que falam que é 9, né? O 7,5 é neutro, mas tem que ser tanto, porque essa água é super água, né? Tem essas questões. Mas água é água, né? Tá vendo? É muito bom. Aí tem umas questões aqui. Existem tiras reagentes tanto para urina, saliva e gota de sangue para saber o pH. Tem até para saber do solo, mas, gente, nem precisa, né? Vai comprar aquilo para saber se está seu pH? É só você ver sua alimentação. Nem sei quanto está custando essa tirinha. Aqui, ó, vamos ver aqui, alimentos legais. Banana verde, nossa! Cereja azeda, não pode ser a doce. Coco, figo, abacate, muito bom. Tem a questão do limão e do bicarbonato. Se você tomar um limão por dia em jejum, tem até a dieta do limão, que você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chega no 10, você tá morrendo. Aí volta 10, 9, 8, 7, 6. Para melhorar a questão e alcalinizar seu sangue, né? Já viram? Também tem. É caro, Mary. Dá pra fazer assim. Tomem bicarbonato de sódio com água morna, que tem gente que toma, ou limão, para alcalinizar seu sangue. E muda a sua alimentação. Isso já vai te ajudar pra caramba a melhorar a questão do seu pH sanguíneo. Mas prestem atenção. O que você come de manhã?
Nescau, Toddy, chocolatado. Já falo com você que tá ácido, né? Não tá bom, não. Gente, tangerina. Eu fiquei tão decepcionada com a tangerina. Eu amo tangerina. Abacaxi, nossa senhora. Romã e framboesa, meu Deus. E depois fala que a tangerina ali é boa, dá pra você ver? Então, olha o arroz integral, não é? Olha pra você ver. Aveia. Mas, Silvio, eu vi uma de 10 limões aí que eu vou te falar. Preste demais. Carne de vaca. Carne de boi não entrou, gente. Então, mata o boi, mas não mata a vaca. Não come carne de vaca, só de boi. Mentira, né? Tô brincando. Carne de vaca. A carne de búfalo e de frango é menos. Pato, peixe, menos. O fígado, peixe de água salgada. Carne, ostras. Carne, olha a sardinha, olha o atum. Olha o pólen de abelha. Vivaps, vivaps. Alimentos enlatados, cereais que você come de manhã, não é? E aqui, deixa o bichinho, gente, não mata não, né? Pinhão cru, pessoal do sul. Sua vida agora mudou para melhor. Pinhão cru. Eu adoro. Beterraba, né? Olha o rabanete preto. Mas tem rabanete vermelho que também é bom. Inhame, que é uma maravilha. As sementes estão todas aí, ó. Açúcar, xilitol, agave. O agave é muito bom, mas não adoça nada, né? Olha o adoçante artificial, né? Pois é, gente. Vocês ficam aí matando os boi. Mary, eu vou deixar você mal, hein? Pode não. Alva, mel. Melaço, alfava e açúcar branco, ó, pra você ver. Não é? Berinjela, olha grama de cevada. Nossa, onde é que a gente vai achar isso? Repolho, vegetais enlatados. Está enlatado? Tem produto. Resumo da história. Vocês têm que virar vegano. Se não for vegano, pelo menos ovo lacto vegetariano. Não é? O tomate, levedura. Ok? Isso aí vai ajudar vocês. Resumo dessa história toda. Eu estava pensando em fazer alguma coisa nesse similar, da gente fazer também uma aula sobre cancerinismo, que eu acho que vai ser bem legal para vocês usarem essa tabela, medicamentos ácidos, que agora vocês já estão sabendo, né? E a gente associar como a gente faz um tratamento, usando o protocolo de Banerjee, que é bem legal, e usando outros métodos que já têm sido usados com grande sucesso no mundo, principalmente indiano, tá bem? Então, vou mandar essa tabelinha para vocês, junto com o material amanhã, porque amanhã eu tô de folga. Yes! E aí, vou mandar para vocês tudo isso amanhã, e de amônio acaba amanhã e também mando, tá bom? Ok? Vamos para as perguntas. Tem alguma? Não, né? Ficou todo mundo com medo de comer. Então, Mary, a gente tem que lembrar que eles são só amor. Eu sei que eu não consigo ser vegetariana 100%, mas me culpo tanto. Pois é, Silvana, mas aí, né? Eu como ovo, coitado dos bichinhos. Pois é. De vez em quando eu como peixe. Fazer o quê? A gente tem que acabar com isso na nossa vida, né? O pessoal do sul deve estar querendo matar a gente nessa altura do campeonato, né? Então, perguntas? Comecem a usar os ácidos para diminuir a questão de acidez, pH, né, do seu sangue. Comecem a usar os ácidos para poder ajudar na questão de melhorar a fadiga, melhorar tudo, na questão da preguiça, melhora demais, dá um up bom. Não quer usar os ácidos? Olha o iódio ou o iodum, que também ajuda. Podemos usar os ácidos para limpeza anual? Pode, Mary. Eu uso, porque a gente não tem como, às vezes, sair dessa coisa, né? Eu uso muito, nas minhas questões, assim, geralmente, eu uso fosfórico e ácido de vez em quando. Gosto muito do láctico ácido, porque eu faço muito esporte, então ajuda também. Às vezes eu nem uso ácido, às vezes eu, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar pelo menos umas 3 vezes por semana. Eu tomo um limão, né? Bicarbonato também o pessoal tem usado para alcalinizar o sangue. Uso muita água, tá? Eu faço votos que vocês já comecem a utilizar os ácidos, porque é muito bom, tá bem?
Qualquer dúvida, me chamem. Vou olhar a questão da aula de culinária, vou fazer logística. Quem sabe a gente não pode ter uma aula de culinária bem legal. O mais rápido possível, tá bem? Hoje eu quero mandar um beijo para todos vocês, porque vocês são demais. Porque eu tô vendo que tem muita gente aprendendo, usando, que eu acho que o objetivo da aula é esse, né? Vocês aprenderem e usar. Usar as homeopatias. Pode usar em D também, viu, Regis? Eu vou fazer aula em Mogi, eu vou ver se o que nós vamos fazer. Tá bom? Então, para de comer carne. Um beijo. Para de comer carne. Para de comer chocolate. Adeus, doce. Adeus, floresta negra. Adeus, pudim de leite condensado. Um beijo pra você, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até semana que vem com Cis Terapia, que é tratando o autismo. Ok? Beijos. Tchau, fui.